Agora eu queria convidar você então, agora sim, a abrirmos a palavra, temos um momento de estudo da palavra de Deus em Lucas, capítulo 16, Lucas 16, versículo 19 até o 31, Lucas 16, versículo 19 até o versículo 31. Quero convidar você a nós estarmos fazendo essa leitura juntos. A Nácia vai jogar na tela? Isso, já jogou? Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no Hades, no inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que em tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os que de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Nós estamos falando sobre objetivos, né? Domingo passado a gente falou sobre as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, os bem-aventurados, o homem feliz. E nós podemos, no domingo passado, falar um pouco sobre esse sentimento que as pessoas acham que a felicidade é um estado sentimental, que eu vou me sentir feliz, né, com aquilo que está passando na minha frente. Mas, na verdade, essa felicidade não existe, né? Isso é fundo, isso é conto da carochinha, a gente brincaria na nossa época, né? Isso é a história da Emília, né? Daquela canastra da Emília, né? A bem-aventurança é quando nós nos tornamos resilientes, quando nós resistimos às circunstâncias, às dificuldades e enfrentamos o nosso dia a dia e decidimos, e quanto a mim eu decido que eu vou seguir em frente e vou ser resiliente. Hoje eu queria trabalhar com vocês uma parábola, que é uma parábola que fala sobre o inferno. Vocês já leram comigo, né? E hoje o pastor vai falar sobre o inferno. Ai, meu Deus do céu, né? Aí tem crente que até treme na cadeira, né? Ai, meu Deus, o inferno!
não vai. Essa parábola, ela vem num contexto que a gente precisa entendê-la lendo os textos anteriores, né? Importante isso. A partir do capítulo 15 de Lucas, Lucas vem trabalhando ali um contexto judaico. E se você olha e presta atenção no texto, a gente vai voltar nosso olhar para esse texto de Lucas 16, né? Você percebe que Jesus está falando de um paraíso, mas ele não fala de paraíso, ele fala do seio de Abraão. Quando Jesus fala do seio de Abraão, ele fala para judeu. Então é um paraíso judaico. É um texto que fala para judeus. Mas o que ele está falando para esses judeus? Então, na verdade, ele está falando para esses judeus que eles estavam tendo uma atitude muito materialista. Uma atitude muito, diríamos, aqui e agora. Se você pegar um pouquinho atrás, a gente leu a partir do versículo 19, se você ler um pouquinho atrás, a partir do versículo 14, Jesus está falando e tem um grupo. Jesus está falando para esse grupo de pecadores, de publicanos, que estão sedentos pela palavra, querem ouvir uma mensagem que o enxergue, né? Às vezes nós não nos sentimos enxergados, né? E Jesus está falando a esse grupo e chega, né, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, os escribas, e eles começam a ridicularizar a Jesus. É verdade, está lá no texto lá em Lucas 16, versículo 14, eles começam a dizer que ele é um ridículo. Incrível isso, né? Alguém pode olhar para Jesus e dizer assim, você é um ridículo. E o 16:15, ele diz, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus, é abominação. E ele vem com a parábola do inferno, para fechar a matéria, fechar o assunto e trabalhar com esse grupo, na verdade, dizendo para eles que eles viviam um mundo invertido. Na cabeça dos fariseus nessa época, dos doutores da lei, eu tenho posses, eu tenho dinheiro, isso é sinal da bênção de Deus na minha vida. Eu sou um homem abençoado, porque eu sou rico. Então, quanto mais rico eu for, quanto mais dinheiro eu ter, né, eu estou demonstrando que eu sou um homem próspero, eu sou um homem abençoado por Deus. Você conhece alguma igreja assim, né? Que pensa assim? Você conhece gente que pensa assim? Né? Quanto mais, ninguém conhece, né? Não adianta levantar a mão, não levanta a mão, porque não, né? Ninguém conhece gente hoje, século XXI, né? Gente levantando o pé já, né? E isso, na verdade, é o mundo invertido das coisas. Jesus está falando de vocês, estão falando de uma coisa aí, né? E o que é elevado para os homens, ele diz que para Deus é abominação. Então, aquilo que estavam achando fantástico, maravilhoso, Deus olha assim e fala, não deu nem pro cheiro. Que vergonha. Na verdade, a inversão dos valores levava as pessoas, inclusive, se eles tinham essa visão sobre eles mesmos, que porque eles têm dinheiro, eles são ricos, eles têm posses materiais, então eles são abençoados por Deus. Então, quando eles olhavam para o pobre, você já imagina o que ele pensava, né?
O pobre é fruto da maldição, o pobre é fruto do pecado, o pobre é fruto de uma aberração, né? O pobre ainda precisa ter um encontro com Deus e aquela coisa. Mas não foi para judeu, não sei se vocês estão entendendo, entendeu? É daquela época. Hoje em dia você não encontra igreja assim, não existe isso mais hoje. Claro que não, né? Na cabeça deles, eles pensavam assim, e Jesus então vem com uma parábola. A parábola, todas as parábolas, elas vêm numa linguagem figurativa. E é interessante porque cada momento que Jesus puxa uma parábola, ele pega de um contexto daquilo que ele está vendo na sua realidade. Ele fala de contexto agrário, ele está num lugar agrário, onde há agricultura. Ele fala em contextos puxando aquela realidade, né? E trazendo aquele contexto. Nesse momento, ele puxa a parábola do inferno. Uau! E ele começa a trabalhar com as pessoas sobre esses valores invertidos, sobre esse mundo invertido, que não é o mundo de Deus, que não é a vontade do Senhor. A parábola, na verdade, ela tenta expressar para mim e para você significados profundos. Pense comigo, nós estamos falando de um texto há 2000 anos atrás, que não adiantava Jesus falar para eles de uma linguagem mais repórter, mais diretiva, como nós temos hoje, porque eles não entendem nada. É como se eles tentassem, de repente, falar para eles sobre a ação e a reação de Newton. E ele falou, mas quem é Newton? Newton nem tinha nascido ainda, então eles não sabiam nem o que é isso, né? O que está falando, né? Então ele usa a parábola. A parábola, ela tem essa capacidade de ser atual naquele momento e permanecer atual ao longo das décadas, séculos, né? Sempre presente. E aqui Jesus vem falar, então, uma linguagem figurativa de valores e princípios muito profundos para a nossa vida. Então ele começa a falar sobre o inferno. E é interessante porque eu acredito que o reino de Deus, nós temos um texto em Lucas, que fala, Lucas ainda capítulo 15, um pouco mais adiante, e ele fala, o reino de Deus está entre vós. Ele fala de uma ação de Deus que começa aqui e agora, comigo e com você, mas já vai continuando na minha e na sua vida e vai nos levar até a eternidade com Deus. Então, isso, para mim, o paraíso começa aqui e agora. Eu já estou vivendo nas maravilhas de Deus, não tenho mais problemas, não tenho enfermidades, não tenho dificuldades? Claro que não. Mas eu tenho a graça de Deus operando na minha vida e me ajudando a superar as circunstâncias. E um dia, quando eu estiver com o Senhor, isso tudo não acontecerá mais, porque lá no céu já não tenho mais dor, não tenho mais enfermidade, já não sinto mais frio, já não tenho mais dificuldades. Eu vou continuar na presença de Deus e eu vou continuar no paraíso, na presença do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, se a gente usar essa mesma analogia, se o paraíso, o reino de Deus começa aqui e agora, comigo e com você, o inferno também começa, também existe no aqui e agora. Aqueles que não têm a Deus, que não têm generosidade, que não têm solidariedade, que não têm uma visão que seja somente em si mesmada, mas não consiga enxergar o próximo, para esses o inferno começa aqui e agora. Eles vão viver o inferno a partir de aqui. E por causa disso, então, por causa que Jesus olha para os fariseus, não está falando de igreja aqui, entendeu? Não sei se vocês entenderam bem, está falando para um judeu, ok?
há 2000 anos atrás, nada a ver com o contexto de hoje, né? Então ele está falando para os judeus, falou assim, olha, para que vocês entendam, né, que o inferno começa aqui. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, uma parábola, e conta essa parábola que a gente começa a trabalhar aqui a partir de Lucas 16. E a primeira coisa que ele fala aqui, a gente precisa entender esse contexto, ele fala de a vida física. A vida física do ímpio, do homem rico, e a vida física do Lázaro, de um homem temente a Deus, fiel a Deus, que amava a Deus. Mas, pastor, como é que o senhor sabe que Lázaro era tudo isso? Pelo que eu li, porque a gente começa a ver na parábola. Diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. É um rico. Interessante aqui, porque o rico não tem nome. Mas o outro tem, Lázaro. Lázaro tem nome. O rico, ele se vestia de púrpura. Hoje a gente tem roupa de tudo quanto é cor, né? É fácil isso, hoje em dia é muito mais fácil. Mas naquela época você ter uma roupa tingida de uma cor diferente era caríssimo. Vestir uma roupa púrpura era para reis. A púrpura ela era retirada de polvo, de alguns crustáceos, e aí nesse extrato desses crustáceos é que se tingia a roupa. Então imagina, todo mundo andando preto e branco, né? E aí o bonitão vestido de púrpura o tempo todo. Então é o cara consumista, é o cara que gosta de ostentar. E ele diz linho finíssimo, não é um linho qualquer, né? O linho finíssimo, linho hoje em dia ainda é um tecido nobre, né? Ainda é um tecido nobre, é isso, né? Naquela época, estamos falando de uma coisa muito mais complicada, né? E o linho finíssimo mais ainda. Então ele usava aquilo como se fosse, né, calça jeans, né? Vestido de púrpura, linho finíssimo, se regalava esplendidamente, ou seja, ele comia do bem, do melhor, ele não tinha depressão, ele não tinha trabalho enfadonho, ele não tinha patrão, não tinha que pagar fatura, não tinha que viver nada disso, ele tinha de tudo, do bom, do melhor, né? Ele balançava o dedo assim, né? E vinha servir ele e tal, os mordomos, os escravos, né? Bem vestidos, com comida de alta qualidade, né? Alta gama, né? Como diria hoje na culinária, né? Era a vida desse rico. Ao contrário, diz o texto, versículo 20, que ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras. Lázaro é um mendigo, é um pobre, é um cara doente, tem úlceras. Ele depende da sobrevivência dele, depende da boa fé, da caridade do outro. Imagina aqui que alguns amigos de Lázaro, né, falam, olha, a gente não tem muito para dar para você, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente deixa lá no portão do homem rico, né, e ele vai ter, porque tem muito, né, vivem regaladamente, né, então vai sobrar, tem sobras, você vai ter sempre uma ajudinha, uma comidinha, alguma coisa vai acabar dando a você. E essa atitude aqui você vê que Lázaro não murmura, não reclama. Nós falamos de uma parábola, uma linguagem figurativa, mas se Lázaro murmurasse, Jesus também teria acrescentado na parábola. Mas a atitude de Jesus é tentar mostrar um homem bom, que sofre, que luta, que paga as suas contas com muita dificuldade, que depende da caridade do próximo para sobreviver, e era coberto de chagas. E esse jovem Lázaro, esse homem chamado Lázaro, vinham os cães
lamber-lhe as úlceras. Imagino que ele tinha úlceras e isso sangrava, isso chamava a atenção dos cães. Nessa época você tinha cães selvagens nas ruas. Não é essa coisa de você, a madame que leva o cachorrinho no pet shop, né, para tomar banho, fazer a tosa, né? Não eram cães vira-latas, né? A gente diz no Brasil, né, que a coisa é horrível, né? Selvagem. E os cães eram amigos de Lázaro, que vinham lamber-lhe as feridas. Eu imagino aquelas feridas abertas, cheias de pus, e ele vinha lá lamber as feridas de Lázaro. E é uma coisa horrível mesmo. Mas é isso mesmo que tem que pensar. Não pode romantizar a história. Eu imagino que Lázaro não tinha forças para enxotar os cães. Mesmo porque eram cães selvagens, provavelmente ele tinha até medo que os cães o atacassem e ele fosse atacado pelos cães. E a cena é essa, que vinham os amigos, deixavam a Lázaro na porta do homem rico, na mansão, no palácio do homem rico, iam embora e Lázaro ficava lá. Eu imagino que o homem rico olhava para aquele homem na porta dele e falava, lá vem aquele nojo, cheio de podridão, que ferida, esse pobre aí, né? Contextos que nós vemos hoje também, né? Parece que estamos na divisa entre a luxúria, a riqueza e a extrema pobreza. Vivemos isso em várias cidades, né? Em cidades onde se ataca mendigo que está na rua, se joga fogo. Taca fogo no mendigo e tal, né? Então, o mendigo é assim, para ser queimado, para ser, né, execrado, né? E a gente, então, a partir desse contexto, nós começamos a entender qual é o princípio da parábola. E aí nós começamos a segunda coisa a entendermos essa parábola, é a condição diferente do homem pobre e piedoso e do homem rico, ímpio, então agora depois da morte. E aqui é que começa a ironia de Jesus ao contar a parábola. E eu imagino os fariseus, os escribas, os doutores da lei ouvindo Jesus contar essa parábola. E ele está falando na cara deles aquilo que eles são. A podridão que eram esses arrogantes que ouviam a parábola de Jesus. E ele diz no versículo 22, veio a morrer o mendigo, Lázaro morreu. Mas olha só, eu queria que você imaginasse comigo, Lázaro morreu, ao olhar humano, é um mendigo, é um cara cheio de úlceras, é um pobre, é um Zé Ninguém, morreu, e não diz mais nada disso. Por que não diz mais nada? Porque provavelmente o que eles fizeram com Lázaro, enterraram Lázaro numa vala comum, um lugar para indigente mesmo, né? Joga lá no chão. Lázaro morreu. Mas, em outro contexto, em outra dimensão, o versículo continua dizendo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. No contexto humano, Lázaro morre e é enterrado numa vala comum. Mas no contexto de Deus, os anjos vêm pegar Lázaro, vêm conduzir a Lázaro. Um anjo já seria suficiente, concorda comigo? Então Jesus está dando aqui uma ênfase que vieram anjos buscar a Lázaro, é honra a Lázaro. Aquele que nunca foi honrado pelo homem rico, agora é honrado diante de Deus. E os anjos vêm buscar a Lázaro e o levam para o seio de Abraão. Por isso que eu falei que é o contexto judaico. O céu judaico é o seio de Abraão, né? O jardim do Éden, o seio de Abraão. Então é um texto para judeu, para aquelas pessoas que são legalistas, aquelas pessoas que, né, ficam
presos à lei, aquela coisa de doutrina, aquela coisa pesada. Você não conhece ninguém assim, né? Ninguém assim, né? Mas ele está falando assim para o seio de Abraão, está falando para judeu, ok? Nada a ver com o dia de hoje. Morre também o rico e foi sepultado. Agora sim, né? Então, imagino que o rico morreu, aí teve aquela pompa do sepultamento, o cortejo, e as pessoas acompanham o corpo até o túmulo, aí põe aquela lápide, né, faz aquele mausoléu em cima do túmulo, porque é um homem rico, é um homem importante, foi sepultado. Fecha a cena, né? Abre-se novamente as cortinas, e aí o que acontece no versículo seguinte? No Hades. No Hades, no inferno, quem desperta? O homem rico. É uma parábola, ok? Uma linguagem figurativa. Mas agora o Hades, né? O homem rico está no inferno, ergue os olhos e o que ele enxerga? Ele vê Abraão, o pai Abraão, e quem está ao lado de Abraão? Lázaro, o homem pobre, moribundo, cheio de úlceras, que os cães vinham lamber-lhe as feridas. E ele, no Hades, diz o texto, ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Agora as dimensões mudam. O homem que era rico, que era importante para a sociedade, foi parar no inferno. E o homem que não tinha nada, que era um moribundo, chamava-se Lázaro, vai para o seio de Abraão. O homem que era rico, que era importante, se torna anônimo, porque a gente não sabe o nome dele, né? A parábola não diz o nome dele, porque ele não tem importância nenhuma. Neca de pitibiriba. Não serve para nada. E ele no inferno levanta os olhos, estando em tormentos, ele está no Hades, no fogo, na brasa, na dor. Ele levanta os olhos e vê Abraão. E agora que começa, na verdade, o objetivo da parábola. Até então, é somente o cenário para a gente entender o contexto e saber do que nós estamos tratando aqui. O homem rico, ele vai para o inferno, mas já havia um inferno dentro dele. A vaidade, a arrogância, a avareza, que é isso que Jesus acusa aos fariseus, aos escribas, e fala que eles são avarentos. Avarento é a pessoa mesquinha, a pessoa que não consegue enxergar o próximo, não consegue ser generosa nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu dia a dia. Eu imagino que eles reclamavam que Lázaro era colocado todos os dias diante da porta deles. De novo vem esse homem aqui, sujo, fedorento, né? E coisa horrorosa, esse mendigo aqui na nossa porta, né? Meu palácio tão bonito, sendo enfeiado por esse homem moribundo. Então, o homem que tem o inferno no seu coração, ele vai para onde, gente? Ele vai para o inferno. Ele só vai dar sequência àquilo que já começou no aqui e agora. Se há um inferno dentro do coração dele, ele vai para o inferno. Ele tem que ir para o inferno. E o inferno, na verdade, eu entendo que é o lugar de se conhecer a verdade. Inferno é lugar de revelação, de enxergar a verdade, de acordar para uma série de coisas. Enquanto nós temos a bênção de passar pelo inferno em vida, é uma bênção. Porque em vida
eu ainda posso me arrepender. Em vida, eu ainda posso fazer uma metanoia, né? Metanoia, eu estou indo nessa direção, e aí eu giro 180 graus, eu vou na direção contrária. Se eu tenho um inferno na minha vida, eu estou indo na direção errada, então eu tenho uma metanoia, então eu mudo e volto para a direção que Deus tem para a minha vida, que é o propósito de Deus para todo ser humano. Porque Jesus, quando colocou a parábola sobre o inferno, ele não queria levar ninguém para o inferno. Jesus nunca falou sobre o inferno no intuito de levar pessoas para o inferno ou amedrontar as pessoas, mas ele queria alertar para que as pessoas, você tem um inferno dentro do seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos, e se você continuar nessa direção, então você vai parar no inferno, no Hades, no Sheol, no lugar de sofrimento. Então no inferno, o rico faz 3 pedidos. Parece coisa, né, de Aladim, né, que achou a lâmpada mágica, né? E agora faz 3 pedidos. Então, ele vai, né? Ele é rico, gente. Rico é assim. Ele é assim, arrogante. O rico acha que sempre ele tem direitos. O homem rico e arrogante, ele acha que primeiro ele. Então ele levanta os olhos, versículo 24, e clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro. Ele é religioso, gente. Esse é o problema do legalista, porque ele no inferno, ele ainda acha que ele pode chamar o pai Abraão, entende? É a religião, é de novo aquela visão legalista. A religião não saiu do coração dele, ele acha que ele ainda pode reclamar alguma coisa, tem direitos, né? Então ele diz: tem misericórdia de mim, envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Ele olha lá da chama do inferno, vê Abraão, vê Lázaro, e ele acha a arrogância. Ele foi para o inferno e a arrogância não saiu do coração dele ainda. Ele acha que ele pode dar ordens a Lázaro indiretamente. Ele diz: Pai Abraão! Religiosidade, né? Fala para Lázaro molhar o dedo na água e vir refrescar minha língua. Porque eu estou atormentado nessa chama. Tem gente que mesmo no inferno continua arrogante, continua achando que a melhor serventia para o próximo é servir a ele. Porque ele é importante, entendeu? Ele é o suprassumo. É a última Coca-Cola do deserto, né? É o último biscoitinho do pacote de bolacha. Ele é o cara. Então ele fala assim: ô Pablo, fala para esse camarada aí, Lázaro, eu lembro, conheço dele, moribundo, fedorento, que ficava na minha porta, que eu reclamava todo dia. Fala para ele molhar o dedo aí vir refrescar a minha água, a minha língua. Ele quer ar-condicionado no inverno, entendeu? Ele quer suco, né, geladinho no inferno. Aproveita no caminho, né, traz aí uma Coca-Cola geladinha, uma coisa gostosa para mim, porque, né, eu estou no inferno e não está dando não, tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo aqui, né? Alguém errou a lista, né? Eu tinha que andar para o andar de cima e vim parar no andar de baixo. Né? Abraão, né? Eu acho que tem gente que a arrogância dela, ela acha que vai transformar o céu no inferno. Ela acha que o céu é para ela, os outros não. Né? É para ela. E essa é a mentalidade desse homem rico.
a arrogância dele acha que realmente Lázaro, a melhor serventia que Lázaro tinha era servir a ele, porque ele estava atormentado. Mas Abraão, ironicamente, e aqui eu vejo uma ironia muito grande, e é uma lição de vida, versículo 25, diz assim: disse, porém, Abraão, filho. E meu pai pensa, mas Abraão chama ele de filho. Sim, porque é filho de Abraão, pela descendência genética, é um filho de Abraão, né? É um filho da religiosidade, é um filho de crendices, é um filho que não tem valores, mas é um filho. E ele, ironicamente, ele fala: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens. Na sua vida você recebeu tudo o que você queria. Tudo que a sua ambição desejou, você teve. Teve palácio, teve servos, teve boa comida, se vestir de púrpura, né? Você recebeu. Então, ele diz assim, né? Lázaro, de igual modo, os males. Agora, então, esse agora mudou a coisa, né? Agora, porém, ele aqui é consolado, Lázaro está sendo consolado. E tu é atormentado. Porque sobrou isso para você, foi consequência daquilo que você mesmo criou. E ele continua no versículo 26, e além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo. Mas quem construiu esse abismo? Ele mesmo. O homem rico colocou um abismo entre ele e Lázaro, moribundo, na sua porta, e enxotava ele, e os cães vinham lamber as suas feridas. Então ele criou um abismo entre os dois. Então, logicamente, que ele agora tem um abismo. De novo, é consequência do que nós somos em vida, nós vamos ser na eternidade. Só que ele não entendeu isso, que essa pequena quantidade de anos que nós temos, 60, 70 anos, é só um vestibular, é só um pequeno teste do que nós vamos passar na eternidade. Se eu não estou fazendo corretamente aqui, eu estou fazendo abismos entre eu e o meu próximo, então na eternidade vai ter abismos entre eu e o meu próximo, que é Filho de Deus. Então Abraão, ironicamente, lhe chama de filho e diz que ele não poderia abrir exceções, porque foi posto um abismo entre nós e vós. E de novo, como é uma linguagem figurativa, interessante aqui, né? Ele falou assim, Abraão foi muito gentil nesse momento, né? E ninguém pode passar daqui para aí, né? E ninguém pode passar daí para cá, né? Ou seja, trocando em português 4 patadas, né? Assim, deixa ser idiota. Quem está no paraíso, no seio de Abraão, quem está vivendo no paraíso, quem em sã consciência quer dar um passeio no inferno e bater papo com o capeta? Você não está percebendo a coisa. Você foi para o inferno, você quis ir para o inferno, você viveu o inferno, mas Lázaro está aqui no céu, no paraíso. Quem em sã consciência gostaria de vivindo aqui no seio de Abraão, né? Quando a gente fala de seio de Abraão, você tem aquela liturgia do anfitrião, que ele queria dar honra a um convidado, então ele botava esse convidado à sua direita. E esse convidado muitas vezes tinha a honra de se recostar sobre o peito do anfitrião, uma coisa assim bem de intimidade, de dar honra. Esta pessoa é importante para mim, porque, né, ele está dando valor a essa pessoa. Então Abraão está dando honra a Lázaro. E quem tendo a honra de ficar no seio de Abraão quer ir até o inferno levar água para um rico, moribundo, imbecil, idiota, que viveu a sua vida
regaladamente. Eu acho que tem gente hoje que pensa assim. Eu sou tão bonitão que mesmo que de repente haja algum engano, é um engano, entendeu? Que eu vá parar de repente no purgatório, né? Quer dizer, de religiosidade, né? Então eu sou bonitão, entendeu? Imagina, o Lázaro vai descer de lá, vai vir refrescar minha língua, né? E Abraão diz para ele, não há exceções. A sua religiosidade levou você para o inferno. Você vai ser religioso no inferno. Há um abismo entre nós. Você botou um abismo a vida toda entre as pessoas e agora você vai sentir e sofrer a consequência desse abismo. Não tem como. Ninguém do céu vai no inferno e não tem como ninguém do inferno sair e ir para o céu. Já está decidido. Agora é a eternidade na chama. Então o rico insiste. Porque você pode perceber, homens arrogantes, eu estou falando de homem aqui, mas também tem mulher assim, tá? Tem mulher arrogante. Tem mulher que misericórdia. E sempre fala do homem, né? Uma visão muito machista, mas também tem mulher assim, né? E a pessoa arrogante, homem ou mulher, ele insiste. Você pode perceber que ela insiste. Ele percebeu, olha, mané, não tem como Lázaro molhar e te dar suco de manga para você no inferno, porque tem um abismo, né? Então, já que Lázaro não pode sair do céu para vir me refrescar, já que Lázaro não pode fazer nada comigo, então ele insiste, ele continua o segundo pedido. Então, agora o segundo pedido, versículo 27, disse ele então, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Ele continua achando que pode dar ordens. Você percebe? O cara está no inferno, está na chama do inferno, é um imbecil. Sabe, quando eu estudava filosofia e teologia, eu tive um professor que ele gostava de dar suas aulas de filosofia e era muito irônico. Então, nós tivemos uma aula que um dos alunos fez uma pergunta, aí ele foi lá no quadro negro e botou um 6. E continuou dando aula, não respondeu a pergunta do aluno. E o rapaz, né, não satisfeito que não foi respondido, né, aí fez uma outra pergunta. Muito pior, né? Aí foi lá e botou outro 6 do lado. Aí o pessoal ficou olhando assim e falou assim, é isso mesmo, gente. Se você fizer uma terceira pergunta idiota, eu vou botar outro 6 e aí você é uma besta completa. Presta atenção. E a gente, ai! Imagine, todos se conheciam, né? Como era lindo isso depois, né? Entre nós aqui, né? E até hoje a gente, quando se encontra, os colegas da faculdade, a gente se lembra do fulano, né? Que fez a pergunta e a besta completa. Então esse tipo de gente está no inferno, ele acha que ainda pode dar ordens a Abraão, a Lázaro, porque Lázaro tem que então sair do paraíso, do seio de Abraão, e ir lá em casa. Manda Lázaro ir lá em casa, porque tem ainda 5 imbecis lá, que são meus irmãos, para ver se eles não vêm para cá, para o mesmo lugar que eu estou. Ah, que lindo! Olha só que fantástico! Eu tenho 5 irmãos. E é interessante que ele não diz que tem filhos. O que torna pior ainda a situação. Então é um homem solteiro que nunca deu a mínima para ninguém. Você acha que ele está preocupado com os 5 irmãos imbecis que vinham para o inferno? Não, ele está preocupado com os 5 irmãos. Não vejam ele no inferno, porque ele é o idiota mor. Ele é o imbecil dos imbecis,
E se ninguém fizer alguma coisa, os outros imbecilzinhos, né? Os outros 5 irmãos imbecis vão vir para o inferno. Você aqui, por quê? Né? Então ele acha que ele no inferno pode continuar dando ordens. E é a cabeça de muita gente hoje que acha que pode continuar dando ordens. E ai de você de não cumprir as ordens dele, porque você está perdido. Está lascado. A religiosidade está tão entranhada no coração desse homem que ele acha que ele tem direitos no inferno. Ele está no inferno e ele acha que tem direitos de dar ordens. E Abraão então que responde para ele? Ele fala, olha, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a palavra. Em outras palavras, ele fala assim, conhece um livro que se chama Bíblia? Esse livro na estante, assim, ó, ele não faz mágica. Ele vai juntar pó em cima, assim, ó, que é a camada de pó em cima, e não tem pó de pirlim-pim-pim, é só pó mesmo. Você vai, assim, aí você abre, lê, e aí isso ajuda você a não vir parar no inferno. Isso é a Bíblia. Não é, vai vir aqui todo mundo. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os idiotas vão vir parar aqui no mesmo lugar. Em outras palavras, é isso que Abraão diz para esse homem rico, que é legalista, que acha que ele pode salvar as outras pessoas. Então ele não satisfeito, porque, né, o arrogante, ele insiste, né? Ele não admite que ele está errado. Não, o errado é você que não está entendendo o que ele está querendo dizer, né? Você que é errado, você não entendeu ainda o que eu estou querendo dizer. Eu estou no inferno, estou na chama, estou queimando, estou ardendo e estou achando que você que está no paraíso é que não está me entendendo o que eu estou querendo dizer para mim, para você, né? E aí ele faz um terceiro pedido. Ele contesta Abraão. Não, pai Abraão. E não deixa a religiosidade, né? Continua chamando Abraão de pai, né? Não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão de se arrepender. Se chegar Lázaro lá na porta de casa, todo mundo vai lembrar, porque a gente estava acostumado a xingar Lázaro quando a gente passava, esse homem fedido, cheio de úlcera, esse pobre aqui na minha porta, né? Todo mundo vai lembrar, mas Lázaro, você não tinha morrido, Lázaro? E aí Lázaro vai falar assim, não, eu morri, mas aí seu irmão, que está lá no inferno, mandou eu vir aqui falar para vocês que se vocês não agirem corretamente, não ler a palavra, não ler a Bíblia, não agir com generosidade, né? Aí ele falou para alertar vocês, porque senão vocês vão parar no inferno também. Olha só que fantástico. É uma linguagem figurativa, né? E Abraão diz para ele, né? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui eu vejo, nesse fecho de Jesus, a ironia. Porque realmente, na história, houve um Lázaro. Lázaro de Betânia, irmão de Maria. E Lázaro morreu, foi sepultado. Por 4 dias esteve sepultado. Toda a cidade soube que Lázaro morreu. Fecharam a cova com a pedra. E Lázaro ficou lá, mortinho da Silva, né? E aí Jesus chega, atrasado na concepção humana, né? Podia ter chegado antes, mas chega 4 dias depois. De propósito, ele chega de propósito, 4 dias depois, fala assim, não se preocupe, Marta, não se preocupe, Maria, porque ele dorme, né?
E aí, né, uma delas ainda fala para ele, eu sei que quando houver o dia da ressurreição, ele também vai ressuscitar. E Jesus, não, estou falando agora, aqui e agora. Vamos lá no túmulo, né? E aí todo mundo diz, ele está com saudade de Lázaro e vai lá no túmulo chorar com Lázaro, né? E diz que nesse texto que ele chora realmente. Jesus é muito humano também. Eu imagino que nesse momento Jesus está falando assim, hoje vai se cumprir a parábola que eu já falei lá atrás, né? Para os idiotas, os fariseus, os legalistas. E hoje os fariseus vão enxergar o que é o poder de Deus. Ele manda que tire a pedra, porque a nossa parte nós temos que fazer, e ele ressuscita Lázaro. Mas Lázaro ressuscitando dentre os mortos, 4 dias depois que ele estava morto, melhorou a situação? Não. Eu imagino até que a ação da ressurreição de Lázaro acelerou o processo, porque os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus se sentiram ameaçados. Se esse cara está ressuscitando morto, a gente está lascado, cara. Vou perguntar para você, e você, faz o quê? Jesus está ressuscitando morto, e você está fazendo o quê? Não, eu sou o doutor da lei. Eu digo para você o que pode e o que não pode. E o que eu posso? Primeiro você tem que aprender o que não pode. E nunca diz o que você pode, só diz o que não pode. E é por causa desse tipo de gente que as pessoas vão parar no inferno. É por causa desse tipo de gente que as pessoas não vão para a igreja. É por causa desse tipo de gente que as pessoas, quando falam, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou da igreja tal, as pessoas até se assustam. Falam, mas... tá bom, né? Como se você tivesse assim, alguma doença contagiosa, né? Ok, obrigado, hein? E se afasta da gente. Por quê? O legalismo, porque o inferno está na vida dessas pessoas. E é interessante aqui porque Abraão responde para o homem que ele não vai fazer a vontade dele. Você está no inferno e você vai continuar no inferno. Porque você não quer sair do inferno. E existe gente assim, que a gente vai falar para elas do amor de Deus, da graça de Deus, da tolerância, vai falar da compaixão, vai falar da comunhão, né, koinonia, e eles não entendem, é grego para eles. O que é isso? Não conheço, né? Eu não consigo entender essa coisa de pegar, se aproximar. Essa parábola mostra para a gente que aqueles que pensam que, de alguma forma, os mortos vão voltar, não voltam. Está claro. Não tem reencarnação. Não tem como vir do inferno falar com a gente. Aqueles papos de que tem uma psicografia, né? Fulano escreveu uma carta para você, olha, está aqui, está quente, está abafado, e eu estou sentindo que semana que vem você vai vir para cá, né? Meu Deus, morre. Não tem isso, não tem como. Pessoas que fazem pedidos para os santos, também não tem como. O santo não pode voltar, não pode responder, não pode atender o meu pedido, né? Então o santo não vai largar o seio de Abraão, porque ele não é idiota, né? Ele está no céu, ele está no paraíso, ele não vai vir para o inferno, ele já está no paraíso, ele não vai fazer isso, né? Então tem retorno. Quem vive num mundo de valores invertidos precisa conhecer o inferno. E eu olho para essa parábola e eu vejo que o inferno é um lugar de evangelização. É um lugar de que as pessoas possam conhecer a verdade e serem libertos por essa verdade. Enquanto ela passar por esse inferno em vida, ela vai ser liberta. Mas se ela deixar para depois da morte, não tem mais volta. Não tem mais retorno. Portanto, que o nosso objetivo seja conhecer o Evangelho.
não deixarmos que essas legalidades pegajosas se apeguem a mim e a você na nossa fé. Não permita isso. Jesus não criou igreja nenhuma, porque nenhuma igreja salva. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus cura. Só Jesus pode mudar a minha e a sua vida. Não há como, não há outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, mas vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que a gente possa olhar para essa parábola e isso seja um alerta para nós, para não deixarmos que o inferno habite no nosso coração, que mesmo os religiosos, os fariseus, imaginam que nesse momento o desejo de Jesus é que eles acordassem, que eles enxergassem, olha, eu estou falando desse homem rico aqui, esse homem rico são vocês, são os fariseus, são os saduceus, são os hipócritas, são os idiotas da lei, que estão botando peso, estão botando religiosidade, afastando as pessoas de Deus, com uma série de regras, com uma série de leis, em que as pessoas têm até dificuldade de se aproximar de Deus. E vocês estão sendo responsáveis por esse afastamento. E a gente possa olhar para tudo isso e possa ter uma atitude de amor, de carinho, de compaixão, nos aproximarmos do moribundo, darmos, como a gente cantou aqui, né? Eu recebi o vinho, eu recebi o pão, e Deus me disse, vai. Que a gente possa ir e adorar ao Senhor. E a nossa vida seja uma expressão de adoração. Não é vir aqui na frente cantar, levantar a mão, fazer o balé evangélico, né? Mas a nossa vida, amanhã pela manhã, no nosso trabalho, a gente está fazendo a limpeza, está fazendo o trabalho de escritório, está fazendo o trabalho de planejamento, está fazendo qualquer que seja o nosso trabalho, nós estejamos adorando ao Senhor. Eu queria convidar você a pensar sobre isso, fechar os seus olhos, abrir o seu coração essa noite, que o nosso objetivo seja então o Evangelho. E não deixemos que esses valores invertidos, esse mundo invertido, inverta a nossa caminhada em Cristo Jesus.